num podcast CRM Paraíba especial. Estamos hoje em Brasília, com os mais novos conselheiros federais representando a Paraíba. Doutor Bruno, gostaria que você falasse, e daí seguir, doutor Antônio, da sensação, da percepção, da importância de estar presente no Conselho Federal representando a Paraíba. Bom, primeiro, queria agradecer a presença de vocês aqui, em peso, os paraibanos aqui em Brasília para esse momento de posse, que não é simplesmente uma assinatura num papel, não é uma festa, é um compromisso que a gente assumiu trabalhando nos últimos anos e principalmente na campanha com os médicos paraibanos, para valorizar a nossa medicina no Brasil inteiro, mas representando aqui a nossa querida Paraíba. Então é muito mais do que simplesmente uma solenidade ou uma ação festiva, é realmente a assinatura, a afirmação de um compromisso que a gente tem que ter com a ética, com a ciência e principalmente com o dia a dia, né, dos médicos paraibanos de verdade, aqueles que estão nos seus consultórios, nos ambulatórios, nas emergências cheias, nos blocos cirúrgicos. Neste momento estão lá, a gente está aqui, mas o nosso compromisso é para que a medicina realmente seja respeitada em todos os espaços, em todos os ambientes. Então, palavra de agradecimento e de renovação dos compromissos. Uma alegria muito grande, Cláudio, um orgulho incontido de poder estar aqui, representando você, médico e médica paraibana, que depositou em Bruno e na minha pessoa esse voto de confiança, que acreditou no trabalho, nas propostas, que entendeu que nós temos prestado um bom serviço juntamente com os componentes do Conselho Regional de Medicina e nos deu esse voto de confiança para que nós estivéssemos aqui representando vocês junto ao Conselho Federal de Medicina e na certeza de que estamos aqui para trabalhar e trabalhar muito, para continuar trabalhando muito em defesa de todas aquelas propostas e de quantas mais novas ideias chegarem para a gente. Eu sempre coloco assim que às vezes a gente pensa que com o tempo as coisas vão melhorando. Nem sempre isso acontece, né? Na área de medicina, então, a gente tem muitas demandas, tem alguns percalços que têm que ser percorridos e, ao mesmo tempo, existe uma demanda do médico que vê na medicina cada vez estreitando as oportunidades de trabalhar e ter sua profissão de maneira tranquila. E faça as propostas que vocês lançaram. Quais são as mais desafiadoras e que pretende centrar esforços para que a gente possa... Eu sei que uma andorinha só não faz verão, vocês dependem de um colegiado para ter essa atuação, mas sei que o trabalho é defender aquilo que vocês acham que é importante para o médico paraibano e a medicina de uma maneira geral. Quais são essas propostas? Bom, nós temos vários desafios, eu vou até começar a falar um pouco de algumas propostas técnicas e depois passarei ao nosso conselheiro para falar das propostas, principalmente relacionadas ao ensino médico, mas do ponto de vista geral, nós precisamos ter uma autoafirmação do médico dentro da medicina. Primeiro, defendendo contra outras especialidades, outras profissões que queiram, na verdade, navegar nas áreas da medicina de forma irregular e ilegal. O exercício ilegal da profissão é uma prática que nós temos que combater de frente. Nós estamos sendo invadidos e atacados a todos os momentos e nós precisamos entender que o médico ele tem o seu papel, que ele precisa ser defendido e não é por uma questão corporativista, Cláudio, é por uma questão de segurança do paciente. Sim. A partir do momento que eu tenho um médico que participou daquela formação, daquela matriz, daquela competência e ele executa aquela atividade, ele está habilitado e não só para fazer o procedimento, mas para corrigir. Né, que às vezes é muito interessante, você vai fazer um procedimento estético, contrata qualquer pessoa que faz um curso às vezes online e de repente tem um problema grave com a saúde daquela pessoa, quando ela não morre, ela pode ter uma sequela. E quem é que corrige essa sequela? E quem é que assina essa declaração de óbito? Tudo sobra para o médico, né? Então é o médico, na verdade, que tem que fazer esse procedimento, ele é quem tem a responsabilidade. E quando a gente muitas vezes, Cláudio, fala
que a gente defende que as pessoas de outras profissões não invadam nossa profissão, parece que a gente quer defender mercado de trabalho, e não é isso. Não se trata só disso. Aliás, isso nem é o mais importante. O mais importante é defender a vida e a saúde das pessoas. É por isso que a gente vai ter que defender. E eu tenho um outro problema também que eu acho que a gente precisa olhar para dentro, que é o charlatanismo. Nós também precisamos defender a medicina daqueles que usam o CRM para dizer que são médicos, quando na verdade estão enganando as pessoas. Fazer soroterapia polivitamínico para quem não precisa suplementar, fazer chips da beleza e colocando hormônios sem nem saber para que aqueles hormônios servem, dosando testosterona de mulher e dizer que testosterona está baixa e por isso que tem que repor. Esses médicos também merecem ser, sim, punidos. A gente trabalha muito com educação, a gente não quer fazer a parte de punição, mas quando for necessário, até para defender a medicina, a gente vai ter que fazer. E inclusive, graças a Deus, é uma parcela mínima, mas que, em face à repercussão, acaba contaminando de uma maneira geral. Infelizmente. Então, defender a medicina é o nosso compromisso maior. E se nós precisarmos, nós vamos precisar do apoio de muita gente, nós vamos precisar do colegiado daqui, nós vamos precisar dos conselhos regionais como um todo. Na nossa Paraíba, a gente já tem feito essa ação de uma forma bastante enfática, mas esse é um compromisso que a gente tem na campanha que a gente vai levar agora, junto também com o trabalho de valorização da saúde do médico. Saúde física, saúde mental, saúde social, para que o médico, obviamente, ele tenha muito mais capacidade de atender o outro, porque ele está cuidando de si mesmo. Esses são princípios básicos, além, obviamente, da questão do ensino. Inclusive, saiu uma resolução agora, que a gente vai publicizar ela, mas que ela toca nessa perspectiva de ter os colegas médicos como parceiros contra esse tipo de ação ou atitude de invasão de nossa área, né? Com certeza. A missão do Conselho Regional de Medicina da Paraíba é defender o exercício ético da profissão em benefício da sociedade. É justamente isso que nós queremos trazer também aqui para o Conselho Federal, fazendo que nós sejamos amplamente a casa do médico brasileiro, né? Estar mais próximo dos médicos, defender o exercício ético da profissão e defender, como o Bruno bem colocou, a nossa profissão dessas invasões que têm acontecido amplamente, né? Lembrar aos colegas que não nos cabe fazer promessa de resultado, que medicina é ciência de meio e não de resultado, né? Para que a gente possa garantir que o médico volte a ocupar o espaço que lhe é cabido, que lhe é de direito, e que por tantas e tantas razões a gente acabou perdendo esse protagonismo aí ao longo do tempo. Acho que precisamos resgatar esse protagonismo, precisamos defender a medicina da invasão que acontece, precisamos defender a sociedade dos maus médicos, porque eles existem, embora seja uma parcela mínima, existem, e é papel dos conselhos fiscalizar e fazer a judicância desses processos, desses atos antiéticos que acontecem, na busca, sim, de uma medicina que seja muito mais presente na vida, de maneira benéfica na sociedade brasileira. Um outro aspecto é a questão que a gente está vendo, é a educação de uma maneira geral, né? A formação e a multiplicação de faculdades, isso é uma coisa também que tem como proposta um perfil mais ético e na formação principalmente dos médicos e a multiplicação indiscriminada dessas faculdades. Você sabe que isso é uma preocupação que eu tenho e uma bandeira que eu venho trazendo aí há muito tempo. Uma década, né? Pelo menos. Pelo menos uma década. Né? A gente vê com muita preocupação e eu costumo dizer que essa guerra contra a abertura indiscriminada de escolas está perdida. Essa não tem o que fazer, as escolas estão abertas e não é fácil fechar uma escola. Estamos nos aproximando de 400 faculdades de medicina nesse país e contando. Só na Paraíba tem 10 abertas e daqui a pouco deve chegar mais. Quem me garante que há qualidade nesse ensino? Quem assegura que esse médico formado ele é um médico que adquiriu todas as competências
necessárias para o exercício da profissão? Não sei. Eu não tenho como saber, porque nós não temos uma forma de mensurar isso, né? É por isso que a gente defende que haja uma matriz de competências comum. A nossa diretriz curricular nacional é péssima, péssima. Eu repito, é péssima, porque ela não é uma diretriz, ela é uma vaga lembrança, né? Cada escola faz o seu currículo da forma que bem quer e ninguém estabelece quais são as competências mínimas. Não está escrito em lugar nenhum que competências mínimas são essas. A gente sabe que está havendo um processo de revisão dessa diretriz curricular nacional, parece que vem um pouco melhor, mas eu acho que é preciso que haja um norte para que as escolas tenham ali uma matriz curricular minimamente comum entre elas. E quem sabe um dia a gente consiga estabelecer nesse país aquilo que já acontece na maior parte do mundo civilizado, vamos dizer assim, que é um exame de proficiência. É a única forma que nós temos de assegurar que essas pessoas conseguiram adquirir as competências que precisaram, de dizer assim, olha, sociedade, esses médicos conseguiram ser aprovados nesse exame. A gente vê que, tratando-se dessa exame de proficiência, existe uma certa resistência crítica, que, na minha opinião, talvez seja infundada. Mas por que até agora não saiu? Por que até agora não existe? Não existe por vários motivos, mas primeiro que é importante entender que tudo depende de política partidária. A gente faz solicitações enquanto conselho, enquanto colegiado, mas é preciso de política partidária. Tudo no Brasil ele precisa existir com base fundamentada numa lei. E precisa ter uma lei federal para que esse exame valha e para que ele seja realmente adotado. Não é simplesmente um conselho querer e vai acontecer, não. A medicina é regulamentada por uma lei federal, essa lei garante o direito da pessoa hoje se formar sem fazer uma prova e ele é médico. A gente precisa fazer a revisão disso tudo, mas para isso precisa ter força política partidária. E é por isso, inclusive, que a gente sempre fala que é importante nós termos representantes médicos também nesses outros espaços, né, para que a gente possa ter mais diálogo e fazer com que essa representatividade traga realmente benefícios para a medicina e para a sociedade. Mas também o Conselho ele vem começar a se empenhar agora, já tardiamente. Né? Quer dizer, nunca houve um empenho tão importante como está acontecendo agora. E isso é uma questão histórica. Né? A gente não falava de prova de proficiência há poucos anos atrás. Eu me lembro que Antônio Henriques e eu, nós fomos em Goiás em 2021, trouxemos inclusive esse debate para a nossa Paraíba, nosso grupo conselhal, já queríamos estar fomentando essa iniciativa, mas infelizmente não deu, inclusive por pressões externas. E agora nós vamos, obviamente, fazer esse debate mais internamente, e eu tenho certeza que hoje, como o Conselho Federal, ele defende essa bandeira, inclusive com projetos de lei apoiados pelo Conselho Federal, tanto no Senado como na Câmara, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar nesse tema. Então, hoje, o que a gente vê é resultante de uma mudança, de uma maneira geral, tanto dos conselhos, né, tanto que houve uma renovação considerável, houve uma união das entidades, e o Conselho tem uma representatividade jovem, bastante atuante, da qual você é um exponente, você também é outro, e até no Conselho Federal, são representantes, se eu não me engano, você é o segundo mais novo da turma, né? E isso é importante para que a gente tenha a perspectiva daqueles médicos que estão se formando ou se formaram recentemente, para que a gente possa ter uma representatividade também das necessidades deles. Eu acho que talvez isso resultou no que a gente está vendo agora, né? Sim, com certeza. E vamos batalhar para isso, né? De uma forma firme, né, Antônio? É isso. É importante destacar, né, que tanto o Bruno como eu, nós somos médicos que sentem as dores dos colegas na linha de frente, né? Trabalhando no plantão, no sistema único de saúde, no dia a dia, sabendo das más condições que existem de repouso médico, de condição de trabalho, de falta de medicação, de atraso de pagamento, e embora as questões relacionadas a pagamento não sejam uma atribuição do Conselho, a gente pode também, naturalmente, atuar
apoiando, denunciando, criticando, chegando junto ao Sindicato dos Médicos para pedir suporte e apoio para os colegas, né? Então é isso, é um conselho que seja vivo, um conselho que esteja presente, que esteja perto do médico, e que o médico não se encabule de pegar o seu telefone e passar um WhatsApp para o conselheiro, para o presidente, que recebe mensagens todos os dias, como a nossa segunda vice-presidente, doutora Débora, recebe mensagem todos os dias, doutor Walter Azevedo, eu, os corregedores, doutor João Modesto, doutor Clécio, enfim, eu acho que vários conselheiros, você mesmo, Cláudio, nós hoje somos demandados pelos colegas e nós gostamos de ser demandados e somos acessíveis. E temos orgulho disso. Né, para os colegas que, na hora do aperreio, da necessidade, sabem que podem contar conosco. Que a gente chega junto mesmo. Então, isso tem sido muito gratificante. E, como eu disse, no fim, eu acho que isso se reverteu aí nessa votação espetacular que nós tivemos. E aqui eu deixo meu muito obrigado aos 70% dos médicos paraibanos que escolheram a Chapa 1 para representá-los aqui no Conselho Federal de Medicina. Acredito que estão orgulhosos, né, dessa representatividade. E também eu gostei, a gente conversando em off, da proposta dos senhores de informes, porque a comunicação é uma perspectiva importante para que o Conselho demanda muita coisa, faz muita coisa, mas nem sempre ele chega até quem está lá na ponta. E informação hoje e comunicação é fundamental. Essa proposta de a cada reunião dos conselheiros, repassar um informe do que está sendo debatido, do que está sendo discutido, para que isso chegue até o médico na ponta, né? Certeza, a gente sempre teve essa preocupação. Eu já pude estar na coordenação da comunicação do nosso conselho, sempre falava comunicar, vem do grego até, foi do latim, comunicare, vem do latim, que significa tornar comum. Ou seja, você tem que pegar aquela informação e fazer com que o outro compreenda o que você fala. Simplesmente informar não significa dizer que chegou aquela informação ao outro. Então é preciso realmente a gente ter essa habilidade. Nós temos desafios de comunicação interna, de comunicação externa, e pode ter certeza que com esse trabalho, com a sua coordenação de comunicação dentro do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, com essas informações que a gente vai tentar tornar comum também para os nossos conselheiros e para os médicos em geral, essa comunicação ela tende a ficar muito melhor e as pessoas compreenderem as dificuldades, inclusive. É muito comum, Cláudio, eu falo aqui de coração aberto, e é uma coisa que até me deixa um pouco, às vezes, triste, a gente ouvir a seguinte expressão: o conselho não faz nada, né? O conselho só serve para cobrar anuidade e processamento. Isso me deixa assim, e eu tenho, as pessoas que falam isso, elas têm uma certa razão. Elas têm uma certa razão porque significa dizer que a gente não está se comunicando ainda como deveria. As pessoas não sabem o que é, tem um desinteresse, existe, claro, mas eu tenho que fazer. O médico que está na UPA, o médico que está operando nesse momento, eu tenho que fazer ele entender o que é que o conselho está fazendo por ele. Ele paga o conselho, eu pago o conselho, então eu quero saber o que o meu conselho está fazendo. Eu não tenho que ficar, indo atrás, não. O conselho, eu é que pago, eu é que tenho. Então é essa mudança que a gente teve, Antônio. Quando a gente saiu da sede do conselho, de Campina Grande ou de João Pessoa, nos nossos casos, e nós fomos até onde o médico trabalha, né, nessa campanha do médico contra o coronavírus, e continuou durante o trabalho de fiscalização, isso mostra realmente a nossa vontade de estar ali em Conceição, de estar em Picuí, de estar em Catolé do Rocha, de estar em Sumé. A gente chegou em Sumé, Cláudio, né, Antônio Henriques e eu, a gente desceu de um carro, um senhor, um popular, uma pessoa que estava fazendo feira, 70 anos de idade, ele olhou para a gente e falou: vocês vieram? Foi incrível, foi incrível. Aquela fala daquele senhor, eu acredito muito em alguns sinais, foi um sinal para dizer assim: pô, nós estamos no rumo certo.
a gente está no rumo certo, a gente está saindo para chegar ali, para mostrar de forma ativa, de forma proativa. Aliás, 70% das nossas demandas são de forma proativa, né? Não precisa de denúncia não, a gente vai atrás. E nessa era uma delas. Para dizer assim, o conselho está indo onde o médico está. E é isso que a gente tem tentado fazer através do grupo de conselheiros, todos nós aqui, conselheiros, somos 42 lá na Paraíba, e é isso que a gente vai ter que fazer também no federal, né? A gente vai ter que sair desse gabinete, dessa sala, desse espaço maravilhoso, confortável, silencioso, porque aqui não é onde faz medicina de verdade, não. Onde faz medicina de verdade está lá, é gritaria, é corredor cheio, é paciente agora, e é paciente inclusive agredindo o médico, entendeu? Essa a medicina de verdade, é nisso que eu acredito, se não for desse jeito não vale a pena. Mas nessa pegada de ser proativo, de estar disponível, semana passada eu recebi uma denúncia de São Bento, e o colega ligou para mim, aliás, falou comigo no WhatsApp, mandou a imagem a filmagem do paciente, do acompanhante agredindo. Na mesma hora, eu liguei para o diretor técnico. Aí o cara olhou para mim e disse, rapaz, isso faz meia hora, tu já tá ligando para mim. Eu disse, meu irmão, é assim. E você vai resolver, porque senão eu vou ter que ir aí interditar. Então, melhora a segurança da equipe. E é muito bacana saber que o médico conta com o conselho nesse sentido, que ele sabe a quem apelar. Então, essa imagem que a gente comentava ainda há pouco, que o médico tem do conselho, a gente está desconstruindo no bom sentido de mostrar que a gente tem um conselho que realmente está mais perto do médico. E o papel da comunicação que você está à frente, ele é muito importante nesse sentido. Porque senão não adianta nada. A velha história do quem não é visto não é lembrado, né? Então essa percepção de que estão me fiscalizando para que estão fiscalizando por mim e para mim é o fundamental. Eu queria que vocês, infelizmente não tem como a gente continuar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, cada um, para os nossos colegas médicos. Eu queria olhar para você que está vendo esse podcast agora e renovar o compromisso que assumimos, Bruno e eu, de defender o exercício ético da profissão. Aí, no interior, no hospital público, no seu consultório, onde quer que você esteja trabalhando, saiba que terá em nós 2 representantes que lutarão a cada dia a partir desse 1º de outubro de 2024, em cada momento desse mandato, para que você tenha melhores condições de trabalho e para que você possa exercer a sua profissão de maneira ética. Muito obrigado pela confiança que você depositou em nós e esteja certo. Pode usar aí o WhatsApp e nos acionar sempre que você tiver uma queixa, uma dúvida e, sobretudo, quando você tiver uma sugestão de solução. Porque os problemas, como diz meu presidente do Conselho de Medicina da Paraíba, todo mundo já sabe. A gente está procurando a solução, tá bom? Bom, primeiro, agradecer. A palavra de agradecimento, hoje é um dia especial, simbólico. 1º de outubro de 2024 marca um ano de gestão do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, um ano que os médicos puderam eleger nossa chapa e um ano que os meus pares me puderam eleger como presidente do Conselho. E hoje, um ano depois, estamos aqui também já na condição de conselheiro federal. Então, é uma responsabilidade grande e tenho certeza que a gente vai contribuir muito. Eu tenho essa certeza porque, primeiro, a gente trabalha, a gente acredita no trabalho. E quando a gente faz o que a gente acredita, apesar de ser uma responsabilidade grande, a gente vai ao fundo e não tem limite, né, para a gente até conseguir aquilo que a gente deseja, que é representar bem o médico paraibano, resgatar a ética dentro da medicina, atuar inclusive com os acadêmicos de medicina para fazer com que nessa transição para chegar no meio médico nós tenhamos resultados muito mais positivos e um respeito à nossa arte de Hipócrates. E eu tenho certeza que a gente vai estabelecer grandes marcos aqui, vai trazer grandes inovações, grandes ideias ao Conselho Federal de Medicina para representar bem a todos. É uma palavra de muito agradecimento, saber que eu tenho um companheiro aqui
no Conselho Federal, né, somos 2 representantes na Paraíba, mas na verdade nós temos 12 mil médicos ativos dentro da Paraíba que vão estar junto conosco. Nós temos os 2 conselheiros federais aqui, nós somos 42 conselheiros regionais, mas na verdade nós somos 12 mil médicos paraibanos e nós somos a representação desses 12 mil médicos paraibanos e tenho certeza que nós vamos fazer a diferença nesse espaço aqui para todos os médicos brasileiros, mais de 600 mil que estão aí, outros tantos que vierem mais, porque todo ano é 40 mil, e tenho certeza que a gente vai lutar, pode ter certeza que a gente vai lutar com muita força e também com muita alegria, porque essa é uma marca que existe na nossa gestão, na nossa personalidade, é a alegria, o entusiasmo, e isso não vai faltar nunca. Só tenho a agradecer e parabenizar aos 2, e sinto orgulhoso de participar junto com vocês, sei do trabalho individual de cada um exerce, do compromisso que tem, todos 2, e pedir a vocês que nos acompanhem, que marquem lá para continuar acompanhando em outros episódios, como também marcar o sininho, seja no Spotify, seja também no YouTube, e agora no novo canal de comunicação nosso, que a gente pode dizer que chamar de nosso, o CRMPB On. Muito obrigado. Não esquecer de dar um like, né? Tá bom. Obrigado aí. Tchau.